Olá a todos, meu nome é Paulo Guidali, bem-vindos ao DISPET, nosso videocast sobre arquitetura e design de interiores, e onde conversamos com convidados que atuam nessas áreas. O nosso programa é transmitido na plataforma YouTube, Rumble, Spotify e no site pauloguidali.com.br. Se você é fabricante, fornecedor e lojista e quiser anunciar aqui conosco, aqui a sua marca ganha relevância e seus produtos também. E se você for anunciante e estiver aqui em Curitiba, você pode assistir a nossas gravações ao vivo no nosso estúdio, que está dentro do Solar do Rosário, e interagir com os nossos convidados. Hoje, especialmente, nós vamos falar sobre o livro Romeu Paulo da Costa, em duas partes, inclusive, para que a gente possa passar o maior número de informações possíveis. Nessa primeira parte, então, eu estou aqui ao lado da historiadora Débora Agulhã Carvalho, e ao lado dela, que já esteve aqui comigo, promessa é dívida, não é verdade? Eu disse que quando vocês lançassem o livro, você e a Paula, eu chamaria vocês aqui. Então está aqui comigo o Fábio Domingos. E a gente vai falar então sobre esse livro que é importantíssimo, de um dos ícones da arquitetura curitibana, talvez um dos mais grandiosos, sem sombra de dúvida, não só em Curitiba, como no Paraná e no Brasil todo. Então eu imagino, Débora, que quando você vai fazer um livro, você precisa de três coisas. Pesquisa, pesquisa e pesquisa e rezar para que os documentos tenham sido preservados. É isso? Conta para mim. É isso mesmo, Paulo. Na verdade, é sempre um desafio o processo da pesquisa histórica, porque nós nunca efetivamente sabemos o que poderá ser encontrado ou não, né? Então, quando a gente monta o projeto para um livro, a gente faz uma prévia pesquisa para poder efetivamente ter uma noção, construir um pouco, pensando no Romeu, né, a biografia do Romeu para incorporar o projeto. Então, alguma pesquisa prévia nós fazemos. Então, é sempre um desafio porque trabalhamos não só com os acervos públicos, como, por exemplo, o acervo do Centro de Documentação da Casa da Memória, a Divisão de Documentação Paranaense da Biblioteca Pública do Paraná, ou mesmo as fotografias do Museu da Imagem do Som, enfim, o que nós vamos encontrando. Então, é sempre um processo de busca e às vezes, ter a felicidade da gente poder encontrar a documentação. Especificamente, nesse livro do Romeu, por onde você começou? Especificamente, olha, como nós estávamos bem no período da pandemia, então, os acervos fechados, eu acabei começando pela pesquisa no site da Biblioteca Nacional, que tem a hemeroteca digital e vários jornais nossos digitalizados. Então, isso facilitou muito a busca por Romeu Paulo da Costa, suas obras, porque nós já tínhamos uma listagem prévia de alguns projetos dele, né? Então, assim, esse foi o primeiro passo para a gente ter alguma documentação, ou mesmo assim, a documentação em fontes de imprensa para trabalhar o Romeu. Num segundo momento, e daí ainda na pandemia, nós fomos à Casa da Lauri, então eu e a Rebeca, né, estagiária de arquitetura que nós tivemos na época, então nós começamos a fazer esse processo de pesquisa. Então, e aí, diferentemente dos jornais, consultar projetos, desenhos, né? Então a Lauri nos disponibilizou o que havia mais sobre o Romeu em termos desse tipo de documentação mais específica. Você, Fábio, é um veterano em escrever livros, que eu sei, né? Quando você pensou em escrever um livro sobre o Romeu, você reuniu uma equipe fantástica, né? Não só Débora que está aqui, como ali na nossa mini plateia está a Lauri, que é filha do Romeu, e também a Paula Moraes, que não só é arquiteta, também ajudou a fotografar, com o qual nós vamos falar logo mais com elas, tá bom? Sim. Fala para mim, de onde veio a ideia e como que você reuniu esse time? Inicialmente, acho que foi em 2015, 2016, a gente começou um livro sobre o Rubens Meister. Até então não tinha feito nenhum de biografia. E o Rubens Meister, quando ele apareceu, a possibilidade de fazer o projeto, a vantagem é que a gente tinha acesso ao acervo dele, né? Então daí eu fiz com a Débora e com o Paulo Chiesa, né? O Paulo tinha acesso ao acervo da família. E em algum momento a gente precisou acessar o acervo do Romeu porque tinha algumas obras que eles tinham feito em conjunto, né? A obra específica era o Panteão da Lapa.
e nós fomos, eu e a Débora, conversar com a Lauri. E daí ali surgiu a ideia de fazer o livro do Romeu, porque assim como o Meister, né, o Meister tem obras muito icônicas em Curitiba, né, e o Romeu também tinha, só que assim, a abrangência dessas obras nunca tinha sido divulgada, né? Os dois tinham uma publicação prévia, uma primeira publicação, que é do Marcelo Sutil e do Salvador Guinoato, que é uma publicação muito boa, mas era uma primeira aproximação dele, tinha uma grande parte de biografia. A nossa ideia era fazer um livro sobre as obras mesmo, né? E daí, quando surgiu a ideia, a gente conversou com a Lauri, nós duas, e a gente chamou a Paula para fazer as fotos, né? Eu já tinha trabalhado com a Paula em outros livros, e a questão da fotografia, ela também é uma narrativa, né? E daí surgiu a ideia de fazer o Romeu, porque assim, existe muitas lacunas em Curitiba de pesquisa, né? Uma grande lacuna que a gente tem é esse momento que os arquitetos são formados em engenharia. Eles têm o diploma de engenheiro, mas eles ainda não têm a escola de arquitetura em Curitiba, ela é fundada em 62, né? Inicia em 62, mas a gente tem uma grande geração de arquitetos que eles têm o diploma de engenheiro civil. E quando vem à escola, eles são meio colocados num segundo plano, assim, porque não tinham diploma. Que para mim isso é irrelevante, ter ou não o diploma, porque eles atuam como arquitetos nesse momento. Então, assim, grande parte o cenário moderno de Curitiba é construído por engenheiros, são projetados. Tanto é que eu considero o Romeu, o Meister e vários outros como arquitetos. Eles têm o diploma, né? Eles têm o diploma de engenheiro civil, mas eles atuavam como arquitetos, né? Então a ideia, a gente fez o Meister, daí a sequência natural era fazer o livro sobre o Romeu. Ok. Escuta, voltando um pouquinho para a história, me ajude aqui, Débora. Você acha que, quando a gente fala do Romeu especificamente, você acha que ele vai transitar entre o antes do modernismo e o durante? Há uma passagem dele, na obra dele, você acha? Eu acredito que... Porque ele vem um pouquinho antes do movimento moderno, né? Você acha que ele pega esses dois movimentos, o antes e o depois? Eu acredito que pega, né? Eu, como historiadora, não tenho muita propriedade para discorrer sobre essa questão mais voltada à produção do Romeu, e eu acredito que o Fábio pode contribuir, mas ele produz, quando a gente vai pensar na trajetória do Romeu e a própria, vamos dizer assim, a própria atuação dele como engenheiro na Secretaria de Viação e Obras Públicas, isso já nos anos 50, então eu acho que ele acaba tendo uma certa influência nesse sentido, né? Então, veja, em 1953, a gente comemora o centenário da emancipação política do Paraná. Então, nessa esteira de trazer um Paraná mais moderno, um Paraná que se desenvolve, se projeta economicamente, né? Então, o Romeu está inserido nesse presente. contexto. Ele está presente. Então, em maio de 1950, ele entra na Secretaria de Viação e Obras Públicas, né? Ele entra, o projeto da Biblioteca Pública é um dos projetos previstos para a comemoração do centenário, né? E foi o primeiro inaugurado, né? Então, ele está inserido nesse contexto. Então, e se a gente pensar outras obras do Romeu, e aí como engenheiro da secretaria e na parte de fiscalização dessas obras, tem um número que nós próprios desconhecemos sobre isso, né? Então, eu acredito que ele transita bem nesse contexto e tem uma participação bastante efetiva também. Agora, grande parte da produção do Romeu são nas residências, né? Sim. Que a maioria ainda já não está mais aí. Né? Ele começa... Porque assim, eles não começam a produção depois de formados, né? Ele, o Meister, o Jaime Wassman, vários outros dessa geração, eles começam a produção em estudantes, né? Então assim, eles vão trabalhar nessas construtoras, o Romeu trabalha na Copara, na TAA, outras que eu não me lembro agora, na Gutierrez
Paulo e Munhoz. Então eles fazem muitas casas. O Romeu tem uma singularidade que ele faz prédios no início da estudante, por exemplo, o Marumbi, ele faz no primeiro ano de faculdade. Inacreditável, né, gente? Inacreditável. Que ele faz, assim, a autoria dele da construtora, mas eu imagino que tenha o desenho dele, porque é um prédio moderno. Até porque ele é um ótimo desenhista. Ele é um prédio moderno. Mas ele tem uma grande produção de casa, todos têm. E não são catalogadas, porque, assim, tem casas que ele fez após formado, que daí há registros da produção dele. A gente encontrou muitas no acervo, né? Muitas já foram demolidas, a gente colocou um outro desenho no livro, né? Mas o grande cliente nesse momento são casas. E existe um fascínio do Brasil nesse momento, nos anos 50, pela arquitetura moderna. Então, são casas modernas, né? O momento assim que está Pampulha é muito divulgada, né? Pampulha dos anos 40 é muito divulgado. Brasília começa, né, nos anos 50, inaugurado em 60. Então, assim, tem uma busca, tem um desejo de modernidade da população. E eles materializam isso na arquitetura, né? A geração dele materializa isso na arquitetura. Nesse período que vai dessa produção de residências, você percebe de uma época para outra uma mudança, uma transformação um pouco no estilo dele ou não? Sim, porque... Pode falar. Porque, assim, o Romeu, ele é um arquiteto contemporâneo, né? Contemporâneo à sua época. E eles pesquisavam muito, eles liam muito, né? Eles tinham pouco acesso ao que estava acontecendo no mundo, mas eles tinham através de revistas, livros, né? Inclusive é a dissertação de mestrado da Lauria sobre isso. Então eles estão ligados com essas poucas informações que eles têm ao mundo contemporâneo. Então o que se produz na Europa, o que se produz nos Estados Unidos, e a produção dele reflete isso. Então, por exemplo, a produção dele é moderna. O Marumbi, ele é um edifício moderno. Tem gente que caracteriza o Marumbi como Déco. O Déco é uma arquitetura moderna porque usa uma produção industrializada. Então, ele está conectado a esse mundo moderno que todo mundo... Curitiba, nos anos 50, é uma cidade cosmopolita. Tem anos 40, anos 50, tem muito estrangeiro morando aqui. E ele está conectado com esse mundo, assim, ele viaja para fora também. Então a produção dele revela isso. E como um arquiteto inquieto e pesquisador, a produção dele muda. Então, por exemplo, se você pega o Marumbi e compara com o edifício Maringá, ele é um moderno mais corbusiano, assim, um moderno muito racionalista, né? O Marumbi já não, ele é um começo de uma experimentação que está acontecendo no Brasil todo, né? Então a gente encontra edifícios parecidos no Brasil, desse início de desenho de moderno, esse fascínio pelo uso do concreto armado. Então a produção dele vai refletindo isso, né? A grande produção do Romeu, pelo que a gente catalogou, é nos anos 50. Nos anos 50 ele produz muito. E nas outras décadas, assim, por ele estar no Estado, a gente não sabe direito, assim, não tem muito catalogado o que ele fez, né? A gente encontra algumas obras, mas ele deve ter participado de muitas outras que provavelmente está só com o selo do Estado, alguma coisa nesse sentido. Nessas pesquisas, Débora, que você fez, o que te chamou a atenção na obra do Romeu e que você achou que ela relevante e trouxe para o Fábio? Olha, dentro do processo de pesquisa, o que me surpreendeu e que foi uma fonte que eu utilizei bastante no meu texto foi a ficha funcional como engenheiro da Secretaria de Viação e Obras Públicas. Então, pela ficha funcional do Romeu, eu pude acompanhar, por exemplo, as fiscalizações que ele fez ao longo da sua trajetória, né, as várias atribuições que ele teve que o cargo demandava. Então, isso é uma fonte tão interessante, porque revela um Romeu que a gente desconhece, né, como servidor público, e que se encontra
à frente de várias obras que a gente desconhece, e também uma demanda de trabalho muito interessante, né? Então, por exemplo, a obra mais famosa que a gente conhece, que o Romeu fiscalizou, foi o Teatro Guaíra, né? Então, várias atribuições a gente consegue acompanhar nesse tipo de fonte, né? Também as obras no ginásio Tarumã, na penitenciária de Piraquara, e muitas outras. No Banco do Brasil. O banco, E acredito que ele fosse muito jovem nessa época, né? Olha, quando ele entrou era 1950. Então, ele é de 1924. Então, era um jovem engenheiro, né? A gente pode pensar dessa maneira. Então, e outra coisa que me chamou a atenção nessa documentação, a quantidade de férias que eram efetivamente adiadas por conta da demanda de trabalho. Então, quando eu penso no Romeu, como engenheiro da secretaria e também como professor universitário e como arquiteto que projetava no seu próprio escritório, quer dizer, quantas dezenas de obras que foram pensadas por ele, projetadas e que efetivamente a gente não conhece. Até tem uma passagem do livro Memória do Arquiteto, que ele coloca assim, olha, eu projetei a Sinagoga de Curitiba, e também tenho mais em torno de 94, 96 projetos, ele comenta isso. E quando eu li essa passagem, pensei, o Romeu foi muito modesto em fazer essa colocação, porque quantas outras obras nós desconhecemos, né? E toda essa possibilidade de transitar pelo ensino, pelo projetar no seu próprio escritório e pelo acompanhamento das obras na secretaria. Você acha, então, Fábio, que nós temos muitos Romeus aí, né? Nós temos o Romeu que era funcionário da Secretaria de Obras, né? No mesmo tempo atuava como professor e, ao mesmo tempo, presumo que ele fazia projetos. Ele tinha um escritório também, né? Ele tinha um escritório próprio, era funcionário. Eu me pergunto como é que ele dava conta. E outros atributos que depois nós vamos saber qual a que mais que ele fazia, não é verdade? Bom, o livro foi andando, tá? Vocês levaram quanto tempo para concluir o livro? Foi 2 anos e meio, né, Débora? 2 anos e meio, 3 anos. Isso está dentro de um... Ok. É um pouquinho mais porque a gente começou... Porque quando a gente vai propor o projeto, né, a gente propôs pelo mecenato da Fundação Cultural, a gente faz uma pesquisa prévia para escrever o projeto, né? Então a gente fez uma primeira pesquisa, uma primeira aproximação que levou uns 6 meses, né? E daí os 2 anos e meio que é o prazo da Fundação Cultural, né? Ok. Você presume que quantas obras do Romeu ainda hoje estão na cidade? De residências, que talvez seja... Olha, residências, eu assim... pelo que a gente viu no acervo, porque assim, o Romeu fazia residências unifamiliares, né, mais de alto padrão, assim, mas ele também faz muitos loteamentos, essa expansão urbana de Curitiba, tem no Bacaxiri, tem vários assim no acervo, né, e que daí ele fazia residências meio padrão, que daí eram construídas nessa expansão da malha urbana, né. Eu imagino que só de residências, assim, eu acho que tem mais de 100 que ele fez, pelo que a gente achou registros, né? São muitas. Não sei se todas foram construídas, mas hoje eu imagino que na cidade deva ter, sei lá, no máximo 10 ou 15, porque assim, a gente, quando foi colocar no livro, as que a gente considerou muito interessantes em termos de arquitetura, ou estavam muito descaracterizadas, que é o caso de uma específica que fica perto ali do Sindacta, ali no Bacaxiri, ou haviam sido demolidas. Então, assim, no livro a gente colocou 2 residências, mas pela produção dele, deveria ter mais, mas a gente não conseguiu encontrar na cidade, porque, assim, essas residências, elas estavam em áreas que depois foi feitas as vias estruturais, né? Novos planos. E o terreno valorizou muito, elas foram cedendo lugar aos edifícios. Isso acontece com vários outros arquitetos, né? A residência é o primeiro que tende a desaparecer. Mas ele tem uma grande produção de residências,
ele fez muitas escolas, isso também acaba sendo uma incógnita para a gente. Quais das escolas do Estado que foram construídas no final dos anos 40 até os anos 60, 70, que o projeto não é do Romeu? Porque ele fazia ele faz projeto de escola padrão para o Estado, que é uma escola bem interessante. Ele coloca a questão de insolação, ventilação, para adaptar o terreno conforme a região. Quais dessas escolas que foram produzidas pelo Estado nesse período que o projeto é dele? Então, assim, existem umas lacunas de documentação, porque ele também não era, como todo grande arquiteto, não se preocupa muito com a obra, né? A obra sempre está no futuro, no que vai ser feito, né? Então, ele não se preocupava muito em registrar e guardar. Então, a gente achou algumas coisas no acervo, mas muitas outras coisas estão aí e a gente não conhece, né? Você, de fato, encontrou lacunas, então, na tua pesquisa, é mais ou menos isso. Sim, com certeza. Várias lacunas e o que é algo bastante positivo, porque abre a possibilidade de outros projetos sobre o Romeu, né, serem desenvolvidos. Então, e não só em relação a essas lacunas, por exemplo, outros projetos que apareceram que a gente não tinha ideia, como, por exemplo, o projeto para construir um restaurante no Parque Estadual de Vila Velha. Companhia Estearina, né? É a Companhia Estearina do Paraná, que onde hoje é o memorial polonês, né, o Bosque do Papa. Então, tem várias obras aí que nós podemos, né, pesquisar ainda e descobrir mais sobre o Romeu. Podemos esperar, então, o Romeu parte 2. Eu acho que dá para fazer vários outros recortes a partir do que... Porque a ideia do livro também era a gente fazer um apanhado geral, né? E até pela questão do tempo de pesquisa, né? E depois ele pode ser desenrolado em outros projetos, daí para outros pesquisadores, né? Porque é interessante também, um outro pesquisador tem um outro olhar, né? Sobre a obra do arquiteto, né? Sem dúvida. Vocês acham que o Romeu hoje é mencionado na vida acadêmica, dentro das faculdades ou não? Se passa um pouco por ele ou não? Pelas obras dele ou não? Ou a faculdade foca mais em movimentos? E existe um movimento em Curitiba, não só pontual, assim, de busca, de olhar para a arquitetura moderna do passado, né? É isso que eu queria ouvir. Então, existem vários movimentos, assim, existe o prédio de Curitiba, o próprio Croquis Urbanos, de certa maneira, faz isso, tem a Casa da Arquitetura, então tem muitos fotógrafos, jovens fotógrafos se interessam. Então, assim, ele é mencionado no Marumbi, existe um fascínio pelo esse início da verticalização em Curitiba, ele é mencionado na Biblioteca Pública, Sinagoga, algumas obras que são mais conhecidas, né? Ele é citado, né? Só que, assim, a amplitude da obra, e isso até então era desconhecida para a gente também, porque, assim, quando você começa um livro, o legal é você não saber o que vai acontecer, então o livro ele vai te levando. Você vai descobrindo um acervo. Esses projetos eles são inventários, né? O livro é o resultado. Então você vai desvelando um profissional que tem muitas facetas e a gente conhece algumas só, né? Mas nessas ele é bem citado, ele é bem conhecido, assim como o Meister, com o Guaíra, assim como o Jaime Wasserman, com o Cosmos, né? Existem obras pontuais que lembram esses profissionais, né? O Romeu é muito vinculado ao Marumbi e à Biblioteca Pública. O Romeu é o pai da Biblioteca Pública, assim como o Meister é o pai do Teatro Guaíra, né? Mas é um profissional muito mais complexo que isso, né? Olha, eu vou te contar uma coisa que eu não tenho vergonha de falar, tá? E às vezes me pego parado olhando para a biblioteca na frente. E pode parecer meio louco, eu já te falei, né? Que eu passo, sempre que eu passo na rua São Francisco, eu paro naquele prédio no Rosa Perrone. Eu aperto a campainha e pergunto se tem apartamento para alugar. E nunca tem. Aquele prédio eu acho fantástico. Que prédio. Ele tem um tratamento de esquina bem interessante, né? Esse é um momento da arquitetura, né? E essa linguagem é um momento dos anos 40, né? Ele é do início dos anos 50.
ele é um moderno interessante que a gente nega também, né? O moderno para a gente é o moderno corbusiano. Ok. Mas esse moderno com linhas mais fluídas, com curvas, Eu acho aquele projeto maravilhoso. ele tem um refinamento, né? E um tratamento com o espaço urbano bem interessante. O porteiro já falou para mim, eu estou cansado de dizer para o senhor que não tem. Escute, eu quero agradecer muito a vocês, tá bom? Fábio, Débora, tá? E agora eu vou fazer um breakzinho e vou chamar as outras duas pessoas, as outras duas arquitetas que estiveram envolvidas no livro. Para a gente falar um pouco, pegar um pouco mais o lado familiar, emocional do Romeu. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. E agora, continuando a falar sobre o livro do Romeu Paulo da Costa, está aqui ao meu lado a filha do Romeu. Prazer ter você aqui, Lauri da Costa. Me agrada muito ter você aqui, é um prazer ter você aqui. Obrigada. Okay? E ao lado da Lauri está a Paula Moraes, que é arquiteta e uma excelente fotógrafa. Até hoje eu não sei se você é melhor fotógrafo ou arquiteta. Depende do dia. Lauri, eu sei de ouvir falar que o Romeu é um ótimo pai. Estimulava a criatividade de vocês, incentivava vocês, mas ai se vocês entrassem no escritório dele, é verdade isso? É verdade, não, o acesso era livre, porque ele trabalhava na universidade, era professor, e trabalhava na Secretaria de Obras Públicas, onde ele era participante geral, ele fazia de tudo, ele fazia fiscalização, ele fazia projeto, ele acompanhava construções, e ele tinha um escritório dele, dentro de casa, onde ele desenvolvia os seus projetos para clientes particulares. O acesso era livre, podíamos entrar no escritório a qualquer momento, mas não podia mexer em nada. Então ele nos recebia assim, não mexa. Você contribuiu muito para o livro, porque eu soube, através da Débora, que você tem muitas coisas do Romeu guardadas. Né? Tem tudo que sobrou. Porque um belo dia ele resolveu fazer uma limpa no escritório dele, jogou tudo no chão. Mas isso é coisa de homem. Jogou tudo no chão porque ele queria abrir espaço e reorganizar suas coisas. Eu juntei tudo. Juntei tudo, enrolei, guardei, botei em arquivo, botei em pasta. Então isso é que sobreviveu até hoje. E muita coisa foi surpresa para nós na hora da pesquisa. Descobri coisas que nem eu tinha me dado conta de que existia, de que tinha, dos projetos que ele fez, de vários projetos até não construídos. A tua contribuição foi fundamental, né? Obrigada, mas foi um prazer para mim abrir a casa e receber o pessoal. Que ótimo. E descobri coisas também. Sabe que meu irmão deu uma revalorizada no pai no lançamento do livro. Eu estava lá e eu... Exatamente, porque ele era tão pai em casa que a gente não percebia que ele era uma figura importante. Que ele era uma figura importante, que ele era um profissional ultra capacitado. Sem dúvida. Paula, quando você começou a fotografar, você seguiu um roteiro, assim, uma linha do tempo, por onde que eu vou começar? Ou você saiu com várias assim, informações e foi... Como que se deu esse processo? O projeto da fotografia documental da arquitetura, que é como eu gosto de titular esse tipo de trabalho, ele parte muito de uma pesquisa, né? Por isso que eu falo, esses livros de arquitetura, a gente vê hoje, tem a figura da Débora, historiadora, o Fábio, um arquiteto, pesquisador, né? E aí, como eu sempre falo, a gente bebeu da fonte, né? A gente estava com a filha do Romeu muito próxima, né? Durante esse processo de pesquisa. E ele vem muito das nossas conversas, né? O Romeu, assim, aquelas 3 obras que pelo menos eu já sabia que eram dele, que é a Sinagoga, Marumbi, Biblioteca, como não falar da biblioteca, essas a gente já sabia que ia fotografar. Mas como a gente entendeu que esse livro foi uma feliz surpresa, porque tinham coisas na cidade que a gente, pelo menos eu, que sou uma observadora nata, assim, de criança mesmo, de passar, olhar, que eu nem imaginava que era do Romeu, e aí a gente tem essa feliz surpresa de que eram obras do Romeu, né? Eu percebo que na faculdade de arquitetura, eu falo isso porque também, como arquiteta profissional, passei pela academia, a gente não ouvia falar do Romeu, né? E tem gente que acha que a biblioteca às vezes é de outro arquiteto, tem sempre aquele, né? Ah, mas não é daquele, sempre remete a alguém.
E foi muito legal. Eu acho a importância desse livro, justamente, desse trabalho da fotografia documental, é esse resgate de pôr nome aos bois, assim, sabe? Essa obra é do Romeu. E é legal fazer parte disso, é muito gratificante. No lançamento do livro, há poucos dias, na Biblioteca Museum, você fez um comentário de passagem, que eu vou voltar para ele, tá bom? Sim. Mas o Romeu não era só arquiteto, né, Lauí? Completo, porque ele tinha um interesse universal. Ele não se interessava só por arquitetura, ele se interessava por fotografia, comprou muito equipamento, foi comprando equipamentos cada vez mais modernos, embora todos eles sejam na linha analógica, ele não chegou a usar equipamento digital. Ele se interessou por pintura e desenho, e fez um cursinho de gravura, e ele estava sempre envolvido com alguma coisa de arte. Ele era apreciador de música, ele comprava equipamentos bons para ouvir música, ouvia música com um sentimento até meditativo. Quando ele ouvia música, ele só ouvia música, ele não fazia outra coisa. Impressionante. A música não era música de fundo, Sim. a música era um momento de apreciação. Ele gostava de viajar, e durante a viagem ele fotografava muito em slides e muita coisa de arquitetura. Isso que eu ia te perguntar, ele fotografava então projetos de Sim. arquitetura. Sim, então ele era mais amplo do que só um arquiteto. E ele é um paizão em casa. Isso que eu ia te dizer, ele ainda tinha tempo para Totalmente, vocês. ele era um pai mesmo. Pai de buscar na escola, pai de cuidar quando a gente estava doente. E na hora do almoço ele falava de arquitetura ou não? Não. Na hora do almoço era uma conversinha de família. Sim. Coisa pouca, assim. Mas ele sempre almoçava com a gente e jantava com a gente. Uhum. Ele era um bom churrasqueiro. Fazia churrasquinho no fim de semana. Sim. Para a família. Uhum. Ele nos levava para o clube para aprender a nadar. Sim. Em casa ele era o pai. Estimulava vocês a pintarem, né? Que você me contou, né? Sim, e ele estimulava também que nós experimentássemos pintura, desenho. Sim. Ele botava material à disposição, desde material melhor, assim como tinta a óleo, guache e aquarela. E me parece que ele contribuiu também para trazer a faculdade de arquitetura para Curitiba, né? Sim, como ele estava conectado ao grupo dos arquitetos de Curitiba e fazendo arquitetura, ele trabalhou junto com o Rubens Meister, ele era professor na universidade junto com o Rubens Meister, eles acharam que estava na hora de criar a escola de arquitetura. E aí foi é uma coisa bem romantizada, assim, Sim. mas ele na comissão foi secretário da comissão de criação da escola de arquitetura. Okay. E aí a universidade resolveu apoiar. E criaram a escola de arquitetura dentro o curso de arquitetura dentro da escola de engenharia. Perfeito, perfeito. E aí ele foi professor, ele começou logo como professor, o Rubens Meister também como professor, e mais alguns outros, de outros tipos de cadeira também, né? Olha, dizem que ele, inclusive, ajudou o Vila Nova Artigas aqui em Curitiba, enquanto o Vila Nova estava em São Paulo, é verdade isso? É verdade, ele foi, digamos assim, amigo do Vila Nova Artigas. O Vila Nova Artigas, ele fazia projetos para a família aqui em Curitiba, muito na Rua Fontana. E ele projetava modernamente, por exemplo, o pé direito 2,40. E a prefeitura de Curitiba não aceitava. Então o Vila Nova Artigas contactou o Romeu e pediu para ele adaptar os projetos de acordo com as normas da prefeitura, e fizeram uma boa amizade. Romeu o considerava uma pessoa muito acessível, muito tranquila, muito sorridente, até ele falava. Eu soube que agora, em janeiro, ele completaria 100 anos, é isso? Em janeiro, dia 25 de janeiro de 2024, ele estaria completando 100 anos. Precisamos fazer um evento, Paula. Sim, com certeza. Conte para mim, Paula, agora que você visitou as obras, né, os projetos e essa é a minha curiosidade, você chegou a conversar com alguns moradores. Muitos. Tomou muito café, falou Paula. que quando passa na frente do Rosa Perrone ali, aperta o interfone, né? Isso. E no final, quando a gente vai fazer essas fotos, a gente precisa se comunicar com quem está
por vontade de entrar, né, e conseguir conhecer os apartamentos, escolas e tudo mais. Então a gente precisei bater em muita porta, assim, para conversar. E aí eu sempre digo, é uma coisa que eu acho que é o mais legal desse trabalho da fotografia, não é tanto como um resultado, que é a imagem final, né, que é o que a gente traz. Lembrando que o que eu faço não é inventar uma obra, é um documentário que existe na atualidade, seja bem cuidado ou mal cuidado. Então é quase um ato de coragem num universo tão instagramável, do render, daquela coisa que a fotografia da perfeição, a gente trazer a realidade, né? Então faz parte do inventário a gente trazer as coisas tais quais elas são. E aí nesse processo, quando eu falo, a minha experiência no Morumbi foi das coisas mais divertidas desse processo, porque eu entrei em tanto, você entra em contato com o síndico, daí já WhatsApp e fala, não sei o quê, a pessoa te recebe com tanta alegria na sua casa. E eu vejo assim essa disponibilidade assim de posso te contar umas tragédias também. Mas no caso do Morumbi, Conte também. Eu vou contar, inclusive, é até bom lavar a alma aqui. Mas no caso do Morumbi, foi um dia assim que eu entro, aí já começa o porteiro, daí a fotógrafa que vai falar do arquiteto do prédio, daí quem que é o arquiteto? Aí é a hora que a gente devolve, no caso o Romeu, para uma das suas grandes obras, né? E isso aconteceu na biblioteca, aconteceu em todas as que eu consegui acessar, e depende muito dessa disponibilidade de pessoas que estão ali dentro, né? Porque eu não estou com o Romeu do meu lado para falar, dá licença aqui que eu fiz esse negócio, essa obra aqui, eu vou entrando, né? Sim, mas aí você me contou, e isso é interessante, que a maioria dos moradores Isso, tomar café. que moram não sabe que a obra... Sabe. E você contou? É isso. Então é a hora que a gente devolve o arquiteto para sua obra. Porque daí, mas por que você está fazendo foto desse prédio velho? Esse prédio antigo, né? Prédio não é uma coisa assim. O que você está fazendo aqui? E aí é legal, porque o que eu acabo aprendendo muito com toda a equipe, né? Tipo, passar uma tarde com a Lauri ouvindo a história do pai, um pouco do Fábio, da Débora, daí pegar esse conteúdo e devolver para esse morador, eles se enchem de orgulho, né? E eu acho assim, pensando de uma maneira de mercado imobiliário, a gente consegue valorizar imóveis a partir disso, quando a gente começa a dar nome para as coisas, né? No caso, ou a importância, quem foi o Romeu? Olha que legal essa pessoa. O Romeu, o arquiteto da biblioteca fez a minha casa. E é assim, que fica assim, a biblioteca, ele fez a biblioteca. E é muito bom isso. E eu tive uma experiência que foi muito ruim. Tem uma escola que fica na esquina da Silva Jardim com a Brigadeiro Franco, que é o Colégio Rio Branco. Sim. É lá que eu voto. Eu fui barrada 3 vezes, eu pedi autorização através de processo para a Secretaria de Educação, porque precisa para entrar. Eu super entendo que é uma escola, que a gente tem que ter cuidado, né? Vai saber se é uma maluca, quem que é essa pessoa, né, tal. Mas eu fui barrada, né? E eu acho, assim, uma opinião minha, olhando a escola de fora, ela está tão mal cuidada que às vezes é vergonha de mostrar o que está dentro, né? E não entender que eu não estou ali para fotografar aluno, fazer foto de atividade escolar, tal. É fazer o que eu fiz, a exemplo, no Pietro Martínez, que era uma escola, hoje é um corpo de bombeiros, até na foto está lá o livro, um prédio vermelho, né? Não era vermelho. Era outra coisa, mas é um corpo de bombeiros e eu fico mais feliz de estar sendo utilizado do que aquela coisa que fica fadado a desabar, né? Se a arquitetura, se ela não é utilizada, ela cai, ela vai se deteriorando com o tempo, né? Ela não tem esse cuidado diário. E lá, nessa Pietro Martínez, eu bati na porta de um corpo de bombeiros, que eles podiam falar, não, isso aqui é uma, né, segurança, não pode... Expliquei quem era, aí começa. Primeiro é o porteiro, do porteiro vai para o cabo não sei o quê. Quando eu vi, eu já estava com... Eu sou meio ruim com os nomes dessas hierarquias mas a alegria deles de me cuidar, de estar lá dentro, para fazer as fotos. E aí tem tanto detalhe lindo, que você passa ali na rua, você não consegue imaginar o cuidado com o desenho do auditório, aqueles móveis cimo, sabe? A escada, o jeito que ela está feita. As imagens. Então, aí você veja que legal poder colocar, registrar isso e deixar num livro, né? Tá lindo. Assim, o desenho de corrimão. E o legal, quando a gente vai entrando nessas obras, é que a gente identifica detalhes do Romeu.
Ah, isso eu vi em tal local. Ok. A sinagoga é uma delegacia. Você vai identificando o trabalho Bati na dele em delegacia, outras... eles me cuidaram na rua, inclusive. Sim. Fui fotografar, eu falei, olha, preciso fazer foto externa. Cuidaram, ficaram de olho. Então é muito legal isso. E acharam muito bacana que quem fez aquela delegacia, que para eles não é mais a sinagoga, agora é uma delegacia, Sim. foi o arquiteto da biblioteca, entendeu? Então é legal Aliás, essa um prédio experiência. belíssimo também da sinagoga. Sim, super. Então, os detalhes. É claro que hoje tem mesa de... É outro uso, né? Não é uma sinagoga. Mas poder entrar e aí ter esse filtro de fotografar detalhes que são relevantes, que a gente bate o olho e sabe que foram feitos naquela época. Eu não vou lá para fotografar o porcelanato da moda, né? Porque às vezes muda, né? Mas é você ter esse filtro para identificar o que importa para esse conteúdo do livro. Assim. É muito gostoso fazer esse trabalho. Nessa tua trajetória de fazer essa arquitetura documental, o que te chamou mais atenção? O que te surpreendeu mais? Desse trabalho? Esse específico do Romeu. Do Romeu? Eu acho que a experiência que eu tive na Lapa, porque quando eu fiquei sabendo que o Panteão era um projeto, eu, como estudante de arquitetura da época, não teria feito um projeto como eles fizeram juntos, né? O Meister passaram num concurso, acho que eles estavam no primeiro ano do... Aí você olha e pensa, nossa, a gente tem muita coisa para aprender com esses caras, assim, é um talento nato. Mas uma coisa que eu gostei demais foi porque a gente teve muita dificuldade de documentar obras existentes na atualidade, mas foi impressionante a contribuição que o Romeu deu para isso, porque a gente conseguiu fechar capítulos com fotos dele. Então, para mim é um encanto saber que, como arquiteto, ele era um excelente fotógrafo, né? E é muito gostoso pensar assim, nossa, dá para fazer as duas coisas, se o Romeu conseguiu, vou dar conta também, né? Então, tem capítulos que a gente teve que fazer capa de abertura com fotos do Romeu, porque tava demais de feio, assim, né, o cuidado. Então, o Romeu, sem querer, ele também a gente fez um trabalho de parceria ali, de fotos para o livro. Foi muito legal mesmo. Eu sei que a Paula, a Débora e o Fábio estão muito agradecidos a você. Que sem você, talvez não fosse possível. O que você achou deles? O que você gostou possível, porque, na verdade, eu trabalhei como herdeira. Se eu não existisse, se eu não estivesse ali presente, talvez uma outra pessoa fizesse o mesmo trabalho, mas não com o mesmo espírito, porque eu estava envolvida no assunto. Né? O Romeu teve uma vida longa, viveu 90 anos, e começou tudo muito cedo. Com 13 ou 14 anos ele já estava trabalhando com desenho, depois de ter sido descoberto por um outro patrão, porque fazia desenho em todos os intervalos que ele tinha, ele já estava desenhando alguma coisa e foi encaminhado para o escritório de desenho de móveis. Depois foi, já com 16, 17 anos, foi encaminhado para o Tai, irmão, onde ele começou com desenho arquitetônico, começou fazendo cópia heliográfica, que na época era heliográfica mesmo, feita ao sol. E foi indo. Aí ele tinha parado de estudar, porque precisava trabalhar, foi incentivado pelos amigos da escola alemã a terminar o curso científico, poder fazer o vestibular na escola de engenharia, então ele entrou cedo na escola de engenharia, ele casou cedo, com 23 anos, ele teve a minha primeira filha com 25 anos. Você chegou a projetar com ele juntos? Não? Pouca coisa, porque quando eu estava começando, ele já estava parando e se interessando por outras coisas. Já tinha seus 60, quase 70 anos. Então é muito interessante como alguém vive muito, e vive muito, faz muita coisa. E no final, a parte de fotografia, por exemplo, que a Paula mencionou, foi uma constante, uma permanência na vida dele. Ele começou com um caixãozinho e foi indo, teve Rolleiflex, teve Leica, e teve Canon, enfim. Quer dizer, uma vida fantástica. E sempre se interessou por fotografia, catalogava tudo, anotava. Então, o acervo dele é uma coisa muito organizada. Isso facilitou. E eu tive muito prazer em abrir a casa, e abrir as coisas, e mostrar tudo para o pessoal. E descobrir coisas também. Exatamente. Ou rever, descobrir, né? Isso. Agora eu preciso fazer uma última perguntinha para a Paula. Quem quiser adquirir o livro, que está aqui comigo, ok?
Qual é o caminho? Eu estou ganhando, Pode. mas quem quiser... Através do site www.paulamorais.com. Nesse primeiro momento está no site. Sim. A ideia é vocês também depois expandirem Eu para outros acho locais. que semana que vem já vou a gente vende livros ali na livraria da Portfólio, que é na escola de fotografia e também é um café bem bacana. Ali eles têm uma livraria onde a gente já vendeu os do inventário ali também, tem o do Wasserman. E é isso. Ou pode bater na casa da Lori tomar um café lá, ela tá vendendo. Comprar o livro também? Eu vou lá te ver. Tem alguma tá bom? né? E agora eu fico esperando a próxima aventura do Fábio. Tá bom, eu também. A gente vai no mesmo barco. Escute, muitíssimo obrigado, Lauí. É um prazer te conhecer, te ver aqui. Prazer foi meu. Foi um orgulho ter você aqui. Muito obrigada Muito pelo convite. obrigado, Paulo, obrigada mais uma vez por abrir suas portas aqui para receber a gente, para falar de um assunto que a gente ama, que é a arquitetura. Então, é muito legal igual, ter esse espaço assim, importante, bem muito importante. obrigado. Você está convidada a comparecer na minha casa para conhecer o universo, Romeu. E eu O vou. estúdio. Eu vou. Prepare o café. Com certeza. Será um prazer. Eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, a Renomar de Soluções em Madeira, a RIG, Arquitetura Bioclimática e Eficiência Energética. Agradecer o apoio cultural do Solar do Rosário, o apoio institucional da Asbeia Paraná, a nossa equipe de produção, LFD Produções. E lembre de curtir, compartilhar e caminhe para os seus amigos. E inscreva-se, que é muito importante para a gente estar aqui. E nos vemos na próxima semana. Muito obrigado.